aqui eu tenho um granito, que é uma rocha ígnea ou magmática, né? Nós temos dois tipos de feldspato aqui, essa de cor mais avermelhada, mais cor de carne, e que é o ortoclásio, e o plagioclásio, que são essas manchinhas brancas aqui. Eu tenho o quartzo, que é cinza. Aqui, por exemplo, eu tenho um quartzo. Aqui, quartzo. Aqui, quartzo, aqui, quartzo, aqui, quartzo. E biotita preta. Então, numa sequência de cristalização desse magma, nós teremos, primeiro, a cristalização dos feldspatos, depois das micas, que é a biotita, e depois, por último, o quartzo, preenchendo os vãos dessa rocha. Veja que essa rocha, sendo exposta, os primeiros que vão sofrer a alteração vão ser exatamente os primeiros que se formaram. Então, os feldspatos vão se transformar em argilominerais. A biotita vai começar a se desagregar. Ela é difícil o intemperismo nas micas, mas elas vão se transformar também com o tempo num argilo mineral. E resta o último elemento, que é o quartzo, que não vai ser intemperizado. Então toda essa massa de rocha, ela se forma de uma determinada temperatura que vai caindo, formando os minerais de acordo com a temperatura, e uma vez exposta, elas vão se alterando ao contrário. Então, quem se formou primeiro também vai ser o primeiro a ser destruído pelas reações de intemperismo. Água, a chuva, eu quero dizer que essa água, ela não vem simplesmente da chuva, mas ela pode vir de uma, como é que eu posso dizer? Já de uma reação química ocorrida nas plantas através das raízes. Então você tem não somente a água da chuva, mas águas diferentes, com determinadas químicas diferentes, através do esquentamento e esfriamento, sol, noite, dia. Essas rochas acabam se trincando, a água penetra em fratura e elas vão se desgastando e formando outros tipos de minerais, que são os argilos minerais. Então, nesse caso do granito, os feldspatos, depois os plagioclásios, depois as micas aqui em preto, e depois o que está em cinza aqui. É meio difícil de a gente até ver, mas são os quartzos, que são os últimos a se intemperizar e formam os grãos de quartzo que vão para o transporte, quer seja pelo vento, por água, por geleira, acabam sendo deslocados por uma bacia sedimentar, sofre processo de agência, se transformam em rocha sedimentar, que continuam seu ciclo para serem novamente colocados em superfície, ou passam por outros processos de metamorfismo ou de fusão e formando outros tipos de rocha. Então aqui eu tenho uma foto de um pegmatito granito enriquecido em lítio, que é a coqueluche do momento, né? Muita gente procurando lítio por aí. Então eu tenho o feldspato, o quartzo, a turmalina, a lepidolita, que são essas manchinhas roxas que eu tenho aqui, ó, é a lepidolita. A apatita, que eu não consigo ver aqui nessa imagem, mas talvez algumas coisas
alguns nódulos pequenos, grãozinhos pequenos aqui no meio. E nessa formação, principalmente devido à lepidolita, eu tenho a formação de um enriquecimento de lítio. Esses feldspatos aqui, por exemplo, devem estar carregados na estrutura química deles de lítio. Veios hidrotermais. Então a gente viu ali que nós temos no magma duas fases iniciais que são formadoras de rochas e os veios, as condições de formação de pegmatito com temperaturas menores, né, de 600, se eu não me engano, a 400, né, para os pegmatitos e assim menor com os hidrotermais. Os hidrotermais têm uma característica muito mais interessante porque o nome diz tudo, é uma água quente, então é uma água quente que vai circulando na formação dessas rochas e acabam entrando em fraturas. E essa água quente nessa câmara, é uma câmara magmática, o nome correto, não nas rochas, a câmara magmática, recebendo essa água e fazendo essa água circular para as fraturas da rocha, formam os rios hidrotermais. Tá, aí as pessoas vão perguntar, mas de onde que veio essa água? Muita água acaba existindo dentro da própria crosta, mas a principal fonte de água para a formação desses tipos de depósitos são a água dos próprios oceanos. Então, num processo de formação de montanhas, isso nós vamos ver em uma outra ocasião, essa água do oceano acaba, de uma certa forma, alcançando câmaras magmáticas onde as rochas estão sendo geradas e, com isso, acaba voltando essa água, agora de forma quente, né, porque ela acaba se superaquecendo e carregando o que existe dos minerais que ainda estão nessa câmara, mas que não se cristalizaram, para regiões um pouco mais distantes dessa câmara magmática. E aí que se forma grandes depósitos, porque isso daí, além de ser um processo de formação de minerais, é um processo de formação de depósitos minerais. Existe uma diferença. A formação, por exemplo, de uma rocha se explica pela formação de minerais. Agora, eu posso concentrar isso de tal maneira que, além de eu estar formando realmente os minerais, estou formando um depósito com potencial econômico. E os rios hidrotermais têm uma função bastante forte nessa formação de depósitos, principalmente de carbonatos, sulfetos, ouro, sulfatos, a fluorita, são formadas nesse tipo de processo. Então, quando a gente vê coisas desse tipo aqui, ó, olha, isso aqui é pirita, isso aqui não vale nada, é pirita. Não, não é bem assim. Veja bem que existe um processo relacionado com veio de quartzo, onde depositou pirita. Mas se depositou pirita, eu posso ter ouro associado. Aqui, ó, eu tenho um preenchimento de vários sulfetos aqui, boa parte disso aqui pode ser pirita, calcopirita, enfim, mas também é o mesmo processo de formação do ouro. Então, já numa situação desse tipo aqui, ó, eu tenho condições de ter
um depósito mais econômico do que uma situação onde eu tivesse isso aqui. Se eu não tenho o sulfeto aqui, talvez eu não tivesse nem sequer o ouro. Então, não, isso não quer dizer que todo lugar que tem pirita vai ter ouro, mas significa que o ouro e a pirita também costumam andar juntos. Bom, além dessa formação de minerais, nós temos aquelas inclusões de água em cristais, por exemplo, isso é muito comum em cristal de quartzo, as bolhas de água que estão lá dentro. Então, o estudo dessas bolhas de água é o que faz com que a gente consiga entender basicamente o processo da formação desses depósitos hidrotermais. É uma memória da formação daquele tipo de situação hidrotermal, de uma fase hidrotermal que é no final de um processo de magmatismo. Isso aqui eu vou explicar hoje aqui, mas eu vou voltar a esse assunto numa outra oportunidade, porque isso aqui é bastante interessante e bastante complexo também. Então, isso aqui é um esquema de um sistema hidrotermal em uma cadeia de montanhas chamada dorsal meso-oceânica, ou seja, está no meio do oceano. Então, se a gente pegar o nosso Oceano Atlântico e nós tirarmos a água do oceano, nós vamos ver mais ou menos entre a África e a América do Sul uma cadeia de montanhas contornando basicamente a mesma configuração, tanto da costa da África quanto da costa do Brasil ou da América do Sul. Então, nessa cadeia de montanhas, o que acontece é o seguinte, que a crosta ela se abre, um vulcão acontece, se solidifica, abre de novo, o vulcão entra. Então, cada vez mais, essa abertura acaba se afastando com o preenchimento no meio. Então, o que a gente consegue medir é que essa primeira abertura produziu rochas com uma determinada idade. Seria a idade mais antiga da abertura dessa cadeia de montanhas chamada de meso-oceânica. E progressivamente, quando mais a gente chega próximo ao centro dessa cadeia, as rochas acabam possuindo idades mais jovens. Então, cada vez que abre, eu tenho o vulcanismo interno dessa cadeia e cada vez vão se afastando, assim como os continentes acabam se afastando. Eu vou falar numa palestra específica falando sobre tectônica de placas, que é esse modelo do hidrotermalismo relacionado à crosta oceânica, à abertura da crosta oceânica. Então, nessa abertura da crosta oceânica, isso lá no fundo do mar, nós temos todo o processo irrigado pela própria água do oceano. A gente tem o escape do material que está no manto nessa forma. E assim como que ela está nessa forma saindo, tem água entrando no sistema. Então, a água do oceano carregando elementos diferentes do próprio oceano acaba interagindo com o que está sendo formado numa uma situação de câmara magmática e retornando, acaba até pela própria pressão, própria temperatura, empurra de volta essa água para cima, formando essas marolas, esse tipo de ocorrência. E nessa mesma imagem a gente pode observar que, embora não seja uma estrutura muito grande, mas que ela acaba se preenchendo com minerais
diferente na borda. Então, aqui eu tenho uma geração de minerais, isso por esse processo de hidrotermalismo. A própria água carrega elementos colhidos lá no manto, traz para a superfície e com ambientes diferentes, no caso aqui, você tirou a coisa próxima da câmara magmática, trouxe para a superfície num ambiente agora oceânico, esses minerais acabam precipitando e formando depósitos de minerais novos. Então, é a formação de um tipo de depósito mineral em superfície que ocorre a todo momento no interior da Terra. Eu acho que vou ficar por aqui, gente. Aqui é um outro exemplo aqui de fumarola próxima a vulcão. Nós temos depósitos de minerais sulfatados ou sulfitados também. Condensação de minerais com enxofre aqui, ó. A partir de vapores de água ocorridos em fraturas em terrenos vulcânicos. Cristalização metamórfica. Pronto, já seria um outro assunto e eu vou ficar por hoje por aqui mesmo, porque hoje é domingo e já estou cansado. Depois a gente fala sobre, numa outra oportunidade, a partir dessa cristalização metamórfica. Deixa eu ver o que teríamos só para frente, só para que eu não me perca. Alteração de rochas basálticas, a formação de argilos minerais, produtos de intemperismo, formação de evaporitos. Mas isso aqui a gente vai conversar um pouco mais em outra oportunidade. Bom, pessoal, por hoje é só. Quem tiver interesse, tem aqui algumas referências bibliográficas para quem quiser falar sobre, aprender um pouco mais sobre a classificação de minerais. Eu não vou deixar isso na descrição, mas está aí o link. www.ima-mineralogy.org. Você vai encontrar uma série de documentos referentes à classificação de minerais, que provavelmente seria o próximo slide. Aqui, ó, próximo slide. Mas isso aqui vai ficar para outras lives. Bom, pessoal, um abraço, bom domingo para todos e até uma próxima oportunidade.